Eu tava aqui revirando um baú e achei umas fotos antigas que tem tudo a ver com essa temática que eu falo da maternidade, da paternidade, dessa temática familiar e da questão da infância ser o chão que a gente pisa pro resto da vida. A questão é que depende da ótica que a gente enxerga a infância que a gente teve. Irmãos que tiveram a mesma infância podem ter perspectivas diferentes. Então eu quero falar sobre os meus irmãos, que são tão importantes na minha vida e que eu não convivi com eles na infância, ou seja, não tive memória afetiva da infância em si, mas temos muitas memórias afetivas da nossa vida adulta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é possível a gente refazer laços ou criar memórias, apesar da gente não ter, essa memória não ter vindo exatamente da infância. Tivemos alguns encontros na nossa infância. Essa aqui é a número 1. Eu sou a número 2, estou ali no meio, ali em cima. A número 3, que é a Maria. Essa é a caçula, a Janaína. E aqui na foto, na outra foto, a gente tem os meninos. O Saulo, que é o número 4. O Fefe, que é o número 5. Então, nessas duas fotos, eu tenho uma das poucas lembranças assim da infância mais divertidas. E na fase adulta, com os meus sobrinhos e sobrinhas, eu tenho milhões de memórias e fotos. A gente precisa fazer esse movimento. E nós, como irmãos e adultos, fizemos esse movimento, né, de nos encontrarmos, de conviver, de criar novas memórias. Todos nós. Então, meu filho, na infância, conviveu com o filho da minha irmã mais velha, que eles têm uma idade parecida, e agora convive com os outros primos e primas que são mais novos. Então, sempre é possível, depende da nossa vontade. O que a gente tem que ter ideia, isso não é papo de coach, é que a gente não pode ser vítima da nossa própria história. A gente tem que olhar como protagonista. Então, é o que a gente faz com o que a gente teve que faz a diferença, e não o que a gente teve em si. É a forma como a gente escolheu caminhar dali para frente. Então a gente tem opção. Aí eu vou parafrasear a minha terapeuta, que ela virou para mim numa época muito difícil da minha vida. Ela falou assim: mas você fala comigo como se você não tivesse opção. Você tem opção. Você larga tudo, larga todo mundo que você cuida e pronto, você vai ter opção. Só que eu falei pra ela, essa não é uma opção pra mim. Eu jamais vou largar as pessoas que eu amo, deixar de cuidar de quem eu gosto, ou deixar de fazer esse movimento. Ela falou assim, então pronto. Só não pensa que isso não é uma escolha. Isso é uma escolha. Então eu escolhi criar memórias com os meus irmãos. Eles escolheram criar memórias comigo. E isso é que fez a diferença na minha história.